Nós criamos nossos próprios monstros e depois os tememos pelo que eles mostram sobre nós. Essa frase dita pelo escritor e quadrinista Mike Carey, ela é muito curiosa, pois reflete a raiz etimológica da palavra monstro, que pode ter sido originada da expressão latina monstrare, que significa demonstrar, ou também da palavra latina monere, que significa advertir. O monstruoso, portanto, é algo que para nós está fora da natureza e, portanto, precisa ser exposto e purgado para que as coisas voltem à normalidade. Desse modo, o monstro ele não é só um personagem da literatura, da arte em geral, inclusive do cinema. Não. O monstro, antes de tudo, ele é um espelho onde contemplamos os nossos desvios. Ao longo dos últimos meses, um monstro em particular foi tema recorrente de vídeos aqui no canal Gpensadora, já que nós fizemos a leitura na íntegra da obra Frankenstein de Mary Shelley. Como tal, após o término desse livro, não podíamos deixar de compartilhar com vocês, nossos amigos, as reflexões desencadeadas por essa leitura. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para o repertório desse mês, muito especial, já que vamos resenhar Frankenstein de Mary Shelley. Mary Shelley nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres. Era filha do filósofo William Godwin e da escritora Mary Wollstonecraft, autora da influente obra Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ou seja, desde criança, Mary esteve envolvida num vibrante ambiente intelectual, o que estimulou seu interesse por escrita e por questões políticas e sociais. Em 1814, Mary inicia um relacionamento com o poeta Percy Shelley. Em 1816, o famoso casal passa o verão com Lord Byron e alguns amigos na Suíça, e é justamente nessa viagem que Mary concebe a ideia de escrever Frankenstein, seu livro mais famoso. Ela falece em 1851, deixando um legado que marcou a literatura. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi publicado a primeira vez em 1818 de modo anônimo. Esse era um procedimento comum para obras escritas por mulheres no início do século XIX em razão da forte discriminação. A crença era de que mulheres eram incapazes de escrever obras com qualidade. Entretanto, Frankenstein se tornou um sucesso e inaugurou um novo gênero de terror, além de ter influenciado a literatura e a cultura popular ocidental. O romance em si é classificado como terror gótico. Trata-se de um subgênero da literatura que é caracterizado por histórias que se passam no período medieval. Também tem como temas o terror psicológico, maldições, profecias, envolvem personagens melodramáticos, questões sobrenaturais em si. O romance se inicia com cartas escritas pelo capitão e explorador Robert Walton à sua irmã, contando os pormenores de sua expedição ao Polo Norte. Em meio à sua jornada, Walton e sua tripulação encontram um homem à deriva no mar. Este homem é Victor Frankenstein, que, em estado debilitado, conta sua história de vida ao capitão Walton. Nascido em Genebra, Victor ele é um apaixonado pelas ciências naturais. Durante seus estudos universitários, ele se aprofunda nos segredos da vida e acaba descobrindo uma técnica para gerar vida a partir de matéria morta. Obcecado pelo projeto de fazer um ser humano, Victor constrói uma criatura gigantesca e lhe dá vida. Porém, Victor fica horrorizado com a aparência dessa criatura e acaba fugindo. A criatura, rejeitada por seu criador, fica abandonada à própria sorte e acaba sendo repudiada por todos que encontram no caminho justamente por conta de sua aparência. A criatura em si, ela é bondosa, mas ela vai se tornando vingativa diante dos repetidos episódios de rejeição e maus tratos. Buscando sair da solidão,
o monstro exige que Victor construa uma companheira para ele. Victor chega a iniciar a construção dessa nova criatura, porém acaba destruindo esse novo projeto por medo das consequências. Em retaliação, a criatura acaba matando praticamente todos os entes queridos de Victor. Devastado pelas tragédias provocadas pela criatura, Victor decide se vingar e perseguir o monstro até os confins do mundo se for necessário para poder matá-lo. E é nessa busca que ele chega até o Polo Norte, onde é encontrado enfraquecido pelo Capitão Walton e sua tripulação. Nós não vamos contar aqui o final dessa saga de amor e ódio, mas como já mencionamos no início do vídeo, vamos compartilhar com vocês nossas impressões sobre essa leitura. Algo que chama muito atenção, ao menos para mim, é o fato de que Frankenstein não é bem só um livro de terror. Frankenstein ele tem um ponto ali, algo meio filosófico, pois provoca algumas reflexões sobre a existência humana, sobre evolução tecnológica e o contraste entre o mundo de aparências e o mundo real. Olha que interessante, o Victor ele se propõe a construir esse ser usando de todos os seus recursos, sua energia, o seu tempo para construir, desenvolver esse projeto. Mas em momento algum Victor se pergunta qual é a finalidade, o que ele deseja, qual é o seu propósito. Isso, meus amigos, me soou como uma absurda irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade acaba se tornando mais evidente quando a criatura viva tenta interagir com ele e ele acaba fugindo horrorizado com a aparência dessa criatura ao invés de assumir as consequências de seus atos. A discussão provocada pelo comportamento de Victor tem íntima ligação com o mundo atual, especialmente quando observamos que hoje as empresas que desenvolvem tecnologia não possuem nenhum valor ético como princípio motivador. Não se indaga mais sobre a finalidade e a utilidade das coisas. E o problema é que, quando não se tem um princípio ético norteador, qualquer tecnologia, ainda que seja extremamente destrutiva, pode ser considerada válida. Uma outra questão que surge dessa leitura pode ser sintetizada através da pergunta: quem de fato é o verdadeiro monstro nessa história? Pois a criatura, ela nasce boa, o único problema dela é a aparência, que é considerada repugnante. Já Victor é um ser humano péssimo. São as atitudes de Victor que desencadeiam todas as atrocidades vivenciadas pelo monstro e que depois ele acaba praticando também. Ou seja, o comportamento do monstro nada mais é do que um espelho do caráter egoísta, mimado e irresponsável de Victor, o seu criador. É isso aí, meus amigos. Já pararam para pensar quem são ou quais são os monstros que nós alimentamos aqui em nossas mentes e o que eles dizem sobre nós mesmos? Pois é. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!